vou trazer aqui agora para vocês um convidado meu mais que especial. Convidado esse que hoje é meu sócio, que foi responsável por grandes crescimentos meus dentro do mercado financeiro, que abriu espaço para mim na área de trading e ali, a partir dali, abriu espaço para mim também na área dos investimentos. Foi o primeiro cara que acreditou em dar o dinheiro realmente na minha mão e fazer acontecer. E a partir dali, tudo se consolidou dentro da minha visão de investimentos e ali foi só crescimento para ambos, tanto para mim quanto para ele. Então é com enorme prazer que eu trago para a entrevista de hoje Eduardo Garuffi. Achei que era outro. Fala, Eu Garufinho, tava boa pensando aqui. Tava noite. pensando aqui, será quem é que ele Tudo vai bom, meu trazer? querido? Tá me escutando ou não? Alô? Agora eu tô escutando. Alô? Boa noite, Não tá filho. dando retorno não, né, produção? Você fica, Maravilha, tô escutando, você Garuffi. fica com seu fone desligado porque você não escuta ninguém, né? Você não tem retorno, né? Aí o teu fone desligou, né? Não, eu tô escutando Eu aqui. sei, agora você tá escutando. Agora, mas tá bom, tá bom. E aí, filho, como é que você tá? Tranquilo ou Tá não? tranquilo, Garuffi? Tudo Bem, bem? Como que você? tá o seu dia hoje aí de mercado? Foi tudo tranquilo? Tudo Tudo em tranquilo. paz? Tudo maravilha. E você, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, né? A gente esperando aí o que vai acontecer com a economia norte-americana, o que vai acontecer dentro dos mercados, pra gente poder se posicionar em mais papéis, né? Muito bom, muito bom, muito bom. A gente está ao vivo Tô por onde, esperando uma Jean? quedinha Só aí. para eu acompanhar aqui. A gente está ao vivo por onde? Como é que faz para eu falar para a turma? Activerso. Pelo Activerso. Entrou no Maravilha. Activerso, Active TV, a gente tá ao vivo por lá. Ótimo. Maravilha, cara. Muito bom. Maravilha. Queria começar aqui com você, garoto. Queria entender quem é Eduardo Garuffi. Se apresenta para o público aí. Tá bom. Tudo bem. Eu sou um cara de 41 anos. Estou no mercado há pouco mais de 10 anos, 10 anos ali, né? Eu venho da área de tecnologia, sou um cara que fui consultor, consultor SAP, dentre outras atividades que eu já fiz na área de tecnologia. Com o tempo, por meio de amigos, o, conheci investir, né? Amigos começaram a me falar sobre investir, sobre estar na bolsa. Aí eu comecei a estudar a bolsa ali em 2014. Comecei a estudar a bolsa, acabei sendo direcionado para o trading. Eu acho que muitas pessoas que se aprofundam na bolsa acabam caindo no colo do trading mais cedo ou mais tarde. E fui explorando o trading ao longo dos anos, até que comecei a encontrar maneiras de fazer grana. E foi uma evolução daí para frente, né? Então, o meu foco ele é trade. Eu hoje tenho um foco muito maior em prazos um pouco maiores, né? A gente chama de swing trade, é onde eu mais gosto de atuar. E algumas vezes faço day trade, dependendo da oportunidade. E é isso, cara. E assim, estamos aí, tenho os meus projetos, ensino a turma. E estamos aí, estamos Hoje, na jornada do hoje quais trade. ativos que você vem operando mais, Garoffi? Eu opero as ações nos Estados Unidos, eu gosto muito. Eu opero alguns índices futuros, né? Nasdaq S&P eu gosto bastante. Eu opero criptomoedas. Que mais que eu opero? O Brasil opera uma porçãozinha também, mas o meu foco muito estão nos ativos internacionais, né? É onde eu opero mais e um pouquinho em cada canto, assim. Não tem um negócio que é hoje, não tem um negócio que é a grande maioria, mas é um tanto, quase metade do que eu opero ações americanas. A outra metade, índices ali 40%, criptos 10%, e assim vou. Eu tenho uma dúvida aqui do seu começo. Quero que você Uhum. resgate um pouco do seu começo, quando você estava ali na sua carreira de SAP, não conhecia nada de mercado. Qual foi, assim, um erro que você lembra que você fez, ou uma gafe de mercado que você fez, que mais te marcou? Um erro que eu mais me marquei. Eu tive. Minha primeira operação foi errada. Minha primeira operação, eu seguia um.
Era uma plataforma que a corretora tinha, né, que eles iam dando ali a direção que o mercado poderia ter e você poderia decidir o que fazer. E eu não lembro bem qual foi a operação que eles disseram, qual era a direção que o mercado, que o mercado tinha de negócios ali, de trades que podia fazer. Eu só lembro que mostrava o saldo que eu estava, e eu lembro que mostrou um saldo -1. E eu não entendia no começo da minha jornada, acho que a maioria que vê a bolsa mais do lado de fora não entende o conceito de estar vendido. Eu não sabia, eu só vi -1, mas eu me achei estranho, porque o saldo da conta mexia, às vezes positivamente, às vezes negativamente, estando -1. E aí eu tive que ligar para o suporte da corretora, e eles disseram, você está vendido. Aí eu falei assim, puxa, o que é isso, né? Aí a pessoa explicou muito fácil, você ganha dinheiro quando cai. Em vez de ganhar dinheiro quando sobe, eu falei, ah, tá, ok. Aí eu zerei e foi um momento, foi bem no começo. Mas eu já tinha assistido alguns vídeos e tal, né? Ali foi um choque, porque foi bem no começo, foi nos primeiros 2 meses que eu estava no mercado. Ali foi um choque que eu entendi que, eu ainda tenho muito para saber, para conhecer de como o mercado funciona. Eu acho que não é você entender a estratégia que você vai usar, ou o modelo de investimento de trading que você vai fazer, é entender como o mercado funciona, qual é a dinâmica, qual é a mecânica. Aquilo foi bem marcante, até hoje eu lembro bem. Boa. E quando você estava nessa carreira, por onde, o que te motivou foi o seu amigo que você falou que já poderia viver ali dos seus investimentos, ou É já verdade. estava próximo disso, né? Sim. E quando você foi começar, onde você buscou? Qual foi o primeiro conteúdo que você viu? Por onde você começou? Eu comecei, eu sempre fui autodidata, então eu não, no comecinho eu não busquei nenhum curso. No começo eu busquei fazer minha própria pesquisa, meu próprio Google ali e pesquisando. Então, no comecinho, eu pesquisei muito no Google, eu assistia vídeos de YouTube, mas não tinha a vastidão que tem hoje. Você tinha ali algumas poucas pessoas físicas ali falando sobre trading, você tinha muitos vídeos de corretora, e vídeos de traders já mais antigos, né? Gente que estava no mercado há muito tempo também falando. E eu comecei daí. Então, lógico que o conteúdo brasileiro, 10 anos atrás, não era, assim, cresceu exponencialmente. Foi realmente uma curva exponencial nos últimos 10 anos. Né? Na época era muito mais limitado, mas lá fora não. Então, lá fora já tinha muito fórum, talvez não tanto no YouTube, mas tinha muito conteúdo escrito e tudo mais. E aí eu comecei a explorar lá fora. E fui no teste e erro. Eu nunca fui de aprender as coisas de maneira muito acadêmica, no sentido de você aprender em bloco e tal. Eu sempre fui um cara muito eu Aprender quero um com a prática, desafio. né? Eu quero um desafio. Eu quero conseguir fazer X coisa. O que eu preciso de conteúdo? Vou, consumo conteúdo, testo, espera que venha o próximo desafio e eu vou assim. E eu fui assim no autoestudo no começo. Tá? No começo, eu fiz isso. O que foi o desafio para mim, né, nessa fase foi que você não sabe o currículo, você não tem um currículo para ser trader e não tem também para ser investidor. Você tem, como é um Não tinha o conhecimento início, meio e fim, né? não tem, você está formado, você começou agora você é investidor. Você tem um conteúdo que todo mundo tem que ter, isso sim, eu acho que tem esse currículo, mas não é formal. Por não ser formal, você pode fazer um estudo e nunca se passar 5, 6, 10 anos aqui e você olhar e falar assim, cara, eu não entendi, eu não estudei essa parte aqui não, e tô aqui. Eu acredito muito que quem não estuda o que tem que estudar tem uma chance muito menor de ter sucesso mesmo no longo prazo. Então, essa base é importante, mas é difícil achar. Ela não é clara, não é um currículo do MEC, um currículo global que, se eu for ver o direito aqui ou nos Estados Unidos, distintas algumas matérias, a estrutura é a mesma de ensinar direito, de engenharia e tudo mais. O mercado não é isso, porque o mercado ele é uma atividade que a formalização, né, o aprendizado formal, ele não é para ser trader ou para ser investidor, é para você direcionar investidores e direcionar traders. Eu não acho que, apesar de ter, ali tem o currículo, mas quem é que quer fazer
Eu pelo menos não queria tirar um CNPI para fazer para mim mesmo. Então acabei batendo cabeça como a maioria bate. Foi na ideia de ter um currículo para você se tornar um trader ou um investidor de sucesso que te motivou a fazer o Denorte? Para quem não sabe, o Denorte foi o maior curso gratuito, né, o EAD da Bolsa Brasileira. E o Garuf foi o responsável por ter feito esse material totalmente gratuito, que ficou disponível anos aí dentro do mercado. E ele conseguiu atingir muita gente dentro do mercado financeiro ali em 2018, 2019. E o que te motivou a fazer esse conteúdo, cara? Foi exatamente ter um conteúdo, um currículo para que o trader entrasse e tivesse um início, meio e fim? Qual foi o seu motivador nessa época? O motivador foi justamente essa dor que eu senti ali já 2018, né? Já com mais de 3 anos de mercado, quase 4, já me achando, já tendo ali um resultado, já vendo as possibilidades de lucrar com o mercado e continuando evoluindo. A gente bate cabeça o resto da vida, mas você vai batendo cabeça cada vez mais alto e com desafios diferentes, né? Ali naquele momento eu percebi que aquela base que eu acabei tendo que ter de maneira muito mais traumatizante, pô, vamos passar isso para frente, né? Na minha ingenuidade, eu achava que aquilo seria pô, todo mundo vai assistir. Não, todo mundo teve interesse. De fato, foi enorme o interesse que as pessoas tiveram em ver o conteúdo. Tinha mais de 130 aulas, eram aulas ali de 6, 7 minutos, né? Não parece muito, mas são 6, 7 minutos que você tem que prestar atenção. Eu jogava muito conteúdo ali de 5, 6, 7 minutos. Então, 130 aulas é muita coisa, né? Então, muita gente se interessou. Foram poucos os heróis que conseguiram ver tudo. Mas ali tinha toda a base do que é bolsa, do que é uma ação, do que é isso, do que é aquilo, qual são os tipos de ordem que você pode enviar ao mercado, as diferentes bolsas, tinha base de análise técnica, né? Mas eu fiz por essa dor, porque eu achei que deveria ter esse currículo, e aí foi por isso que eu fiz ali em 2018. Show de bola. E quando você estava começando, quais foram suas maiores dificuldades? Ou melhor, qual foram as suas maiores dificuldades nesse caminho, né? Desde que você, beleza, abriu sua primeira operação ali, você buscava conteúdos lá fora, você tinha o inglês para buscar isso. Você também buscou conteúdos ali com os poucos do YouTube que você tinha, mas não te consumia tanto dali. E o que que te. Quais foram as dificuldades após você começar até você se tornar um trader que tinha resultado positivo, né? Que conseguia ali sair do 0 a 0, que conseguiu a começar a ganhar dentro da bolsa. As maiores dificuldades Sim. é juntar a coisa toda, porque você passa um tempo achando que o problema está talvez na técnica, aí depois você pensa que não. Deve ter um jeito que os grandes traders fazem, por exemplo, a gestão do dinheiro, a gestão do capital, a gestão do risco, e aí você vai, como a gente está falando aqui, eu vou pegando as coisas em pedaço, né? Então, de tanto livro que eu li, assim, eu li realmente muito livro, de tanto livro que eu li, você vai juntando, e o que é o desafio, né? Para os investidores também tem esse desafio. Quando você lê um livro, você lê a opinião do autor. Poucos livros são muito técnicos, como o Security Analysis que eu tenho aqui também. Poucos livros são tão técnicos quanto o Security Analysis do Graham. A maioria dos livros impõe opinião. E quando você tem um livro que impõe opinião, você está ouvindo a opinião do cara, e a opinião do cara não é a única verdade. Se isso já é assim no investimento, no trading, mais ainda. E aí você começa. Por quê? Porque o trading, cara, você tem. Eu acho que investimento você tem 1 milhão Milhões de de coisas de maneiras de dar fazer, mas certo, né? traders tem bilhões de maneiras de fazer, né? Porque é muito mais granularizado as possibilidades. Então, você vai ouvir a opinião do cara que fala assim: ter stop loss é importante, risco retorno não pode ser menos que 2 para 1. Aí no outro cara você fala assim: não, quem tem stop loss não vai conseguir ganhar dinheiro aqui, o risco retorno tem que ser assim. Aí você fala assim: pô, um tá anulando o outro, qual é a verdade? Então, o grande desafio é filtrar tudo que você consome, porque se você é uma pessoa que quer estudar, você vai consumir uma porrada de coisa.
saber o que de fato. Pior, ainda tem coisa que de fato não funciona, por exemplo, hoje em dia, a dinâmica do mercado mudou e você não consegue aplicar aquele entendimento. Então não é que o cara é falso, que o cara é uma fraude. O cara colocou a visão dele talvez em 1980. E aí, por outro lado, tem livro que nem Análise Técnica Explicada, que foi escrito pelo Pringle, eu acho que em, sei lá, 60, 50, né? Muito antigo, que ainda até hoje ele é válido porque ele tem boas bases. Então, você juntando esse Lego assim, e aí você aprender como, por exemplo, eu acho que um grande desafio foi esse, e o começo de uma virada foi quando eu comecei a entender. Eu acho que se tem um autor, se eu pudesse nomear alguém que eu devo o meu processo de começar a virar para entender o mercado e dar certo, que outros autores que eu já li livros também dão para ele esse crédito, é o Van Tarp. Porque o Van Tarp, ele não é um cara que fala de técnica em absolutamente nada, ele fala muito de gerenciamento de risco e muito de comportamento e planejamento de um trader. Então, eu comecei a entender muito mais a como medir o retorno que eu tinha sobre o risco, medir a expectativa que eu tinha, a importância de fazer backtests mais profundos e bem feitos, que também os quants, que eu também sou, fazem. E aí eu comecei a validar as coisas. Então, ele conseguiu colocar na minha cabeça a capacidade de criar regra, aí pôr essa regra em teste, validar o resultado dessa regra. Livros bons também. Quem mais foi bem importante para mim? O Mark Douglas, né? O Mark Douglas, os livros do Mark Douglas, né? Trading the Zone, por exemplo, a capacidade de você ter a tranquilidade, a concentração, o entendimento do que está fazendo, aquilo ajudou bastante, porque o Mark Douglas me ajudou depois que eu testei um sistema, um operacional, e ver que ele tinha possibilidade de lucrar, eu me até a ele até o fim, né? Tanto que eu tive já muitos operacionais, eu fui realmente ser colocado à prova em 2020, quando o meu operacional ficou 6 meses em drawdown, um operacional de day trade, ficar 6 meses em drawdown é muito tempo com day trade, né? Então, esses autores foram me dando isso. É um pouco do que eu tento já passar para quem está comigo no meu projeto, que é justamente isso, de que ser trader vai muito além de aprender um sistema e tudo mais. Tem todas essas disciplinas, então o desafio principal foi esse. E como foi, saindo um pouco da parte da técnica, como que foi para você e sua família na parte de você como trader? Como foi? Você teve suporte desde o começo? Não? Como que foi esse caminho, principalmente no início, antes de você dar certo e depois quando você começou a dar certo dentro do trading? É, eu, no começo, eu não. Eu sempre tive alguma atividade paralela ao meu trabalho, que eu sempre gostei de mexer com a cabeça. Então, eu sempre gostei de uma atividade cerebral, de desafio. Então, época que eu simulava voo, que eu gostava muito, eu ficava horas fazendo. Eu nunca fui um cara de gastar milhões de horas na TV, né? Eu sempre gostei de ficar usando a cabeça, e isso é até um demérito em relação à atenção à família, que sempre foi muito mais restrita, porque eu gosto de usar a minha cabeça. Então, assim, no começo, eu falava muito, eu comentei aqui e ali e passou. E aí foi ficando, obviamente, sério. Quando o SST começou, o canal do SST começou a crescer, eu comecei a ajudar o João e eu comecei a ter uma participação mais importante no negócio, começou a ficar sério. Minha esposa nunca criticou, até um momento ali, talvez 2016, no passado ali já uns 2 anos ali, de que o tempo que eu dedicava era muito grande, porque eu dedicava de domingo a domingo. Se eu estava não fazendo nada, eu raramente ia ver um filme, eu ia sentar no computador e continuar estudando, e continuar praticando. Então, ali, passado uns 2 anos, que teve ali a primeira cobrança, né? Mas é uma cobrança mais em tempo, porque eu continuava fazendo o meu trabalho, estava lá ganhando meu salário e estava tudo certo. Mas uma cobrança em tempo. Aí eu disse para ela que, cara, é a minha escolha, é o que eu vou fazer, eu não vou parar, e vamos, e passou, e tudo bem. Meu pai também, em certo momento, se preocupou quando ele começou a ver que talvez fosse uma vontade minha fazer uma virada completa e ir para o mercado 100% e sair da área de tecnologia, que é uma área que eu tinha muita experiência, Estabilidade já também, né, meu? estabilidade, muitos anos de experiência e tudo mais. Ele se preocupou bastante, mas eu fui tentando
manter ele tranquilo também de que eu faria isso da maneira mais sensata que fosse possível, né? Mas assim, nunca foi uma barreira. Eles sempre respeitaram isso. Eu acho que a única cobrança mais sempre foi em tempo, de ter mais tempo livre, porque eu sou bastante intenso quando eu estudo e tudo mais. Fora isso, foi bem tranquilo, viu? Boa. Na parte de trading, já depois que você começou a dar certo, as coisas começaram a se desenrolar, você começou principalmente na parte de day trade. Como Uhum. foi essa mudança para swing trade? Começou em 2020 ali, mais ou menos 20 para 21, eu devo ter há uns 3 anos já fazer swing trade. Quando eu comecei a perceber que o day trade não era o melhor retorno pelo tempo que eu investia, não era o meu melhor investimento, retorno sobre tempo, né? Se eu me disse o retorno que eu poderia ter sobre o tempo, né? Um pouco de estar escravizado num horário fixo, de eu ter que. Então hoje eu tenho um projeto, mas eu tenho professores que estão comigo, que são meus alunos. Se um dia eu não posso entrar, eu peço para eles, um deles abre o projeto, porque eles têm experiência para ensinar o que eu faço. O trade não, se eu começasse a não fazer, eu sabia que eu ia estar afetando diretamente a minha rentabilidade. E eu percebi No day que trade, né? não tem trade, você não está na tela, você não faz, né? E aí eu comecei a entender um pouco de ciclo de mercado, entender que os ativos também têm os seus ciclos, seus momentos piores, e que, cara, o ideal seria eu começar a fazer trade em mais ativos, porque assim eu poderia, tendo um risco-retorno bom, eu poderia perder pouco no ativo que está ruim, ganhar mais no ativo que está bom, sobrar dinheiro no bolso. Só que eu comecei a ver que seria um desafio fazer isso no day trade. Elevava a minha ansiedade, a capacidade de avaliar as coisas no day trade é tudo muito rápido, então você ter foco em um monte de coisa ao mesmo tempo é muito mais desafiador, especialmente se você quer fazer sozinho, né? Então eu comecei a aventar a possibilidade e os próprios alunos, a turma que operava comigo, começou também a se interessar por isso e a coisa aconteceu naturalmente. Eu naturalmente, por causa de outros negócios, de tempo, disso e daquilo, fui fazendo menos day trade. Então, hoje eu falo, eu não deixei de fazer day trade, eu não estou fazendo. Assim, tem época que eu faço um pouco, tem época que eu não faço, mas deixou de ser aquele projeto principal dentro do mercado para ser mais um ali que está ali na gaveta, que eu faço eventualmente tendo tempo e tranquilidade. Eu faço com um pedacinho do dinheiro só, realmente. Eu uso hoje o day trade muito mais como um desafio mental do que como ele é um componente importante para rentabilizar. Não é. Não é. E quando você para pensar no seu capital total, quanto dele é swing trade, quanto dele é day trade ou quanto dele é investimentos mesmo, maior prazo? Ou hoje você não faz essa divisão nesses patamares e mais em sim classes de ativos ali? Como Pensando em classe funciona de ativo, sua divisão de capital hoje? se eu for pensar em patrimônio, se eu for pensar todo um patrimônio, né, que são diferentes classes de ativo, tá? Eu tenho no trade, 40% do meu patrimônio no trade. Dentro do trade tá dentro dos 40 do trade, 90 é swing trade. Tá? E dentro desses 90 que é swing trade, 60% ações, 40% outros ativos, índices e cripto. E desses 40% de patrimônio, desses 60% do resto, que não é trade, devo ter 10% ali em renda fixa e outras coisas dentro do mercado, 10, 20%, incluindo ações e etc., carteira de ações, e os outros 40% é fora, que aí é imobilizado, é imóvel, etc. Então tudo isso compõe o patrimônio, porque apesar de imóvel ser uma coisa muito ilíquida e muito ilíquida com uma rentabilidade baixa, ainda é um componente de rentabilização do todo, né? Eu penso muito que quando eu estou rentabilizando, eu preciso avaliar imóvel, por exemplo, para saber se vale a pena eu manter o imóvel, tirando aquela coisa psicológica da pessoa ter o tijolo, ou se não vale. Então, essa é a composição. Então, no trade, a absoluta maioria é swing trade. Muito bom, muito bom. Hoje, quando você olha para a sua jornada, né? Qual que você avalia que é o seu maior desafio hoje?
dentro do trading? O maior desafio hoje é tempo para fazer mais coisas, para criar mais portfólio de estratégias, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de criar, muitas estratégias minhas. Eu tenho uma parte de estratégias que eu opero manualmente, mecanicamente, outra parte que eu opero em portfólios automatizados, que eu construo as estratégias. É Legal. mais o tempo de construir mais, porque eu sei que se eu construo mais estratégias, tenho mais ideias, monto mais portfólio de estratégias, eu não só consigo rentabilizar mais o meu dinheiro, mas consigo também criar soluções para ajudar outras pessoas também a poderem rentabilizar, né? Porque tem muita gente que não tem tempo e não tem a disposição e não está com a vida para ir tão profundamente quanto eu. E talvez a pessoa se encontrou ali num day trade e tal, mas ela não tem tempo para evoluir daquilo. Tá feliz ali, tá fazendo day tradezinho dela, tá fazendo uma grana, putz, vou estudar toda uma outra classe de ativos, vou estudar todo. Então eu estou procurando criar maneiras de criar soluções para essas pessoas que não querem deixar de ser trader, não querem deixar de ser investidores, mas querem poder pulverizar um pouco as coisas. Então o que eu gostaria de ter é mais tempo para criar um pouco mais dessas soluções. E de onde surgiu sua vontade de ensinar? Hum, não sei. Eu não sei mesmo, porque eu acho que veio naturalmente. Eu dentro da área de TI eu não tinha essa vontade, não sentia. Eu tinha, isso começou no trade, eu acho que com o YouTube e com a comunidade, com as pessoas ali junto, operando, eu sempre fui líder, assim, dentro do trabalho, sempre tive algum cargo de liderança com o time e tal, e eu direcionava o time. Então, na minha cabeça sempre foi assim, cara, tô direcionando a turma que tá comigo e tô formando um monte de trainee aqui. Então, foi bem natural, viu, Jean? E a gente vai aprendendo também a ser didático. Didática é uma técnica. O pessoal acha que didática, a pessoa tem didática como se fosse uma arte. Para É mim, um dom, né? didática você pode ter o dom, e naturalmente você nascer e saber ensinar bem, mas O pessoal é fala uma como se técnica. fosse um dom, mas isso pode ser treinado, né? Pode, definitivamente. Definitivamente. E foi assim, bem naturalzão. E aí você Bem naturalzão. começou ensinando pro pessoal da comunidade gratuita, e aí foi vendo que dava certo pro pessoal, que as coisas foram dando certo. E da onde surgiu a sua vontade de vou parar de ensinar casualmente e vou criar um compromisso com esse pessoal, de realmente formar pessoas na minha técnica? O compromisso, vamos dizer, profissional, né? Virar um produto de fato, um serviço que eu presto, foi em 2020, quando eu avaliei que eu Porque já é uma tinha. responsabilidade também, né? É, Você trazer a sua técnica, o seu resultado, você trazer resultado para outras pessoas. Isso tudo exige uma responsabilidade muito grande também, né? exige e a gente passa por desafios, porque. Peraí que eu vou espirrar. A gente passa por desafios porque nesse, nesse inteirinho, você como um trader, como qualquer um que está no mercado na renda variável, você passa por altos e baixos. Você tem que saber primeiro lidar isso com você mesmo, quando você está se sentindo responsável por outras pessoas que estão com você. Então eu aprendi muita coisa nesses anos todos aí, que já tem aí uns 4 anos que eu ensino profissionalmente, de que não é só a técnica, você tem que ensinar o pensamento de ser um trader, você tem que ensinar como um trader gerencia o capital, você tem que pensar como um trader se comporta. Eu acredito muito hoje, ensino muito hoje que um trader não é só aprender a clicar para si próprio. Eu acho que você tem que entender que o trader se torna uma profissão com múltiplas possibilidades de trabalhar numa corretora, num fundo, num asset, num family office, ter um produto de cópia, ter uma estratégia. Você tem milhares de coisas além do próprio resultado do trade que você pode explorar. E é isso que eu faço hoje, mas foi bem desafiador no começo colocar isso na cabeça no lugar certo, entendeu? E essa transição de ensinar, beleza, continuar ensinando e tudo mais, mas você passou para uma etapa em que agora você emula o seu resultado pros seus clientes, né? O pessoal tem hoje a oportunidade de copiar exatamente os seus trades na conta dela, com o resultado que você tem na conta dela. E como foi para você a migração dessa da responsabilidade de ensinar para a responsabilidade do seu resultado para aquelas pessoas? É interessante que isso foi mais natural, porque fundos também tem.
um gestor de fundo também vive a mesma situação, né? Então, para mim foi mais natural entender. Mas não é toda pessoa que consegue ser gestora de fundo. Porque exige a parte emocional também, tem essa questão dessa maturidade de entender a responsabilidade que você lhe dá e Sim. Não, para como mim era fazer o isso desafio, acontecer. justamente o meu desafio era esse, era chegar num patamar que eu pudesse ter isso, porque eu abriria muito mais possibilidades como trader de fazer, de construir resultado para mim, né? Então, como profissional, para mim, o meu ponto ápice seria poder, de alguma maneira, direcionar o investimento das pessoas, fosse via uma cópia, fosse via o que fosse, e eu sabia que para isso eu tinha que ter muito claro na minha cabeça como é que o resultado se constrói, de que não é uma linha reta, de que é uma linha com zigue-zague, saber como lidar com as pessoas no zigue-zague. Então, os primeiros anos de educacional me ensinou hoje eu sou bem calejado em relação a isso. Se eu estou em drawdown e alguém vem falar alguma coisa, para mim eu não ligo mais. Eu já vi gestor de fundo grande passar por essa maturação publicamente. Cara que nunca tinha se exposto tanto, se expôs durante a época de run-up do fundo, captou um monte de gente no drawdown, sumiu, porque não aguentou tanta porrada, porque você tem que preparar o investidor ou o trader para o outro lado, e a gente aprende isso meio que é difícil aprender isso na teoria, sabe? Você acaba aprendendo isso meio que sofrendo mesmo. Então, eu hoje vou criando essas soluções, mas com um pouco mais de tranquilidade. Você não vai sofrer num drawdown? Não, você sempre vai. Mas hoje o que o público me comentar eu trato uma pessoa que, na minha cabeça, né? Alguém que não é trader ou que não é investidor e que copia algumas das minhas estratégias, é como se eu estivesse conversando com uma criança. Eu preciso entender que a pessoa não sabe como é a dinâmica. Então Sim. deixa ela falar, deixa ela reclamar, deixa ela chorar e tudo mais. Do mesmo jeito que traders que não são experientes, que não sabem o que estão falando. Então, muitas vezes, isso não é arrogância da minha parte. Eu respondo de uma maneira muito didática. Eu procuro ser muito didático. Eu entendo, cara, a pessoa está falando isso porque ela não entende ainda a dinâmica. Ela tem os medos, ela tem as aflições dela. Então, eu preciso ser o mais didático possível para passar um pouco do que é o mercado e do que a gente esperar dele, né? Exatamente, hein? E é interessante que, por exemplo, eu com meus clientes ali, que eu faço mentoria em cima de capital, então, poxa, eu sei que, para mim, aquele balanço é completamente normal. Quando eu entrei dentro de uma ação ou entrei dentro daquelas ações, eu já entendia o risco momentâneo de alguma queda, mas Sim. eu estava convicto do fundamento daquela empresa, do desconto que eu estava comprando, e eu deixei isso claro para esses clientes e tudo mais. Mas é engraçado como para eles realmente o entendimento e a prática fazem completamente diferença. Sim. Mudam completamente a mentalidade. Né? O Total. que ora era aceitável, na hora que começa a passar mesmo, fica muito difícil. E aí depois, quando também está todo em alta, cresce, o resultado vem, que é o natural. A alegria também é um monte e eles querem se posicionar. Como é difícil você, como um investidor, um trader, que é ganhador hoje no mercado, passar a mentalidade para um cara que está te seguindo que naturalmente seria perdedor. Mas ele é Sim. ganhador por te seguir. E se Como manter é passar essa resiliente. mentalidade? Se manter resiliente é mais difícil de passar a mentalidade, porque existem dados estatísticos, dados ali, não é nem estatístico, dados de que tem a Aham. estatística, de fato, de que a maioria das pessoas que seguem fundos de investimento perdem dinheiro, seguindo os fundos com maior resultado. Porque elas entram com o pé trocado e saem com o pé trocado de novo, né? Porque não existe entrar com o pé trocado, existe sair com o pé trocado. Para mim, você pode entrar em qualquer momento. Se você entrar com a alocação correta, você pode entrar no topo, você pode entrar no fundo. Às vezes a gente não sabe, é difícil às vezes Exato. saber se é um topo. Às vezes você fica esperando o topo vir, você fica 2 anos fora do mercado. Então, eu falo isso no trade, tá? Em tendência entra, cara. Se for um topo, você não entrou com todo o dinheiro. Se você não entrou com todo o dinheiro, tudo bem. Você, quando tiver fundos e novas oportunidades, você vai entrando de novo, né? Você vai Perfeito. fazendo o Até nos dollar average. investimentos isso se aplica.
Você vai fazendo dollar averaging. Quando eu falo sobre investimentos, poxa, beleza, a bolsa está no topo, mas não quer dizer que todos os setores estão. Tem setores que estão descontados, você vai achar a empresa descontada, você vai conseguir Talvez a entrar. bolsa inteira corrija e aquilo que você entrou também vai corrigir mais. É a oportunidade de entrar mais se os fundamentos estão bons, né? O trading é a mesma lógica. O fundamento bom do trade são bons sinais técnicos de que você tem uma boa probabilidade de ter lucro em algum prazo que você definir ali no seu trading. Não muda muito. Eu acho que o investidor e o trader, a diferença são prazos e são as ferramentas que usam para tomar a decisão, porque no fim das contas todas as decisões são estatísticas, né? Então a gente só usa ferramentas diferentes e tem prazos diferentes. Então, mas eu entendo que o pensamento deveria ser esse, cara. Você vai entrar você vai seguir novas estratégias de investimentos, vai montar uma carteira nova. Eu não colocaria, hoje, se entrasse uma bolada de dinheiro de uma vez, eu não coloco tudo de uma vez numa carteira. Eu deixo grande parte na renda fixa, eu divido talvez em 10, 12 pedaços, todo mês eu vou buscando oportunidades até fazer a alocação. Eu prefiro ficar de fora de 90% e ter uma porrada de dinheiro e falar assim, putz, se eu tivesse colocado tudo, eu tinha ganhado 100%, mas se eu tivesse colocado tudo, tivesse entrado no drawdown, eu tinha perdido 30%. Então, essa decisão é uma decisão difícil. E outra, com o estômago despreparado, né? E com o estômago despreparado. Sem criar uma rentabilidade antes para poder... Tem um autor que é o Kevin Davey, que ele fala muito de algo trading, e eu gosto muito dele. Ele falou uma coisa no livro dele que é muito interessante, que se você acha, é uma regra que ele tem na cabeça, que ele já conversou com muitos traders amigos dele, e eu vivendo isso, eu sei que isso é verdade comigo também. Se você acha que você aguenta 30% de drawdown, 7 em 15. A metade geralmente é o lugar de verdade. Porque quem nunca teve estômago, nunca teve que testar o estômago, vai falar assim, não, vou pôr esse dinheiro, 50% tá tudo bem. Você pode apostar, quando chegar em 25, já tá sofrendo. Né? Então, normalmente, é a metade do que você acha que é. Sabe? Porque e é meio batata. Você definiu que é 35, cara, começa a chegar em 15, vai para 20, já não tá mais. Você já não tá com aquele sentimento mais gostoso. Então, eu procuro nas minhas estratégias não deixar passar muito de 30, porque eu sei que 30 é onde o meu estômago começa a doer. É onde já começa a me incomodar. Até 30 não. 30 começa a incomodar. Então eu começo a deixar em 30, porque eu passei muita época no trading passando de 50, 60, 70 de drawdown e buscar tudo de novo. Então não adianta falar, aguento 70. Eu não quero ter estratégias que tenham essa volatilidade. Eu procuro ter estratégias que tenham... E aí em certos mercados, cripto é pior, cripto a volatilidade ela vai ser mais profunda. E aí vai, né? Dentro do período, você já está no mercado desde 2014? Isso. Qual foi o período que você mais te marcou no mercado? Qual foi o evento que mais te marcou dentro do mercado? Os dois foram o dia do Wesley Day, né? O dia da notícia lá da JBS, com o Temer e tudo mais. Né? Esse dia definitivamente foi, acho que foi 17 ou 18, foi. 17, eu acho. Uhum. O Wesley Day, que foi um dia super... Eu ainda tava, cara, olhando hoje, no olhar do meu entendimento de mercado, hoje eu já tava muito no começo, né? Eu até ganhei um dinheirinho aquele dia ali, mas, assim, ganhei porque já tinha algumas técnicas e consegui fazer alguma coisa. E depois a pandemia, todo o março de 2020, eu acho que foi... O março de 2020 testou tudo que eu ensinei no The Norte. Porque o março de 2020, eu sabendo tudo aquilo, porque eu ensinei, eu sabia o que não fazer. Eu acho que o mais importante é saber o que não fazer, saber o que, cara... Pô, eu lembro como se fosse hoje, todo dia, passou a ser uma rotina você olhar o limit move do índice. Aonde que é o limit move do índice que o mercado entre leilão, para cima e para baixo? Passou a ser parte da rotina, do mesmo jeito que você olhava a abertura e fechamento do dia anterior. Né? E tinha gente que não sabia da existência disso, túnel de negociação, como é que funciona o leilão, e muita gente se ferrou. Não é demérito para quem estava no início, no comecinho, porque você está no comecinho, você chegou em Marte, você não sabe se o marciano anda pelado de short, você está ali, você vai tentar se adaptar. Né? Não é verdade, é verdade, você não sabe como é que é. É verdade. Mas quem já estava, você via gente, burro velho de 3, 4, 5 anos de mercado, que não sabia como se comportar naquele lugar. Então,
até um certo ponto, né, que nem quando é criança. Criança faz certas coisas, você perdoa. Começa a ficar mais velho, adolescente, você fala assim, isso aqui não dá, isso aqui não, meu, você já sabe que isso aqui não... Que Então, isso é errado. que isso é errado. Então, eu acho que foram 2 momentos muito interessantes. E você se posicionou de alguma forma em algum desses 2 eventos? Covid muito pouco, tentei, mas muito pouco. Fiz um trade ou 2 durante o dia do Wesley, que foi interessante, mas eu acho que hoje eu vejo que foi bem na sorte mesmo. Pouca técnica, mais sorte. Não tinha muito como prever algo ali, né? Não, Ou como não. encaixar algo ali. O mercado tá. O Wesley Day foi muito interessante porque o Wesley Day foi uma grande porrada de um dia só, né? A Covid começou a ficar cada vez mais manjada conforme passavam os dias, né? Então, todo evento que é dramático no mercado machuca muito no momento do drama. Depois as pessoas entendem o que está acontecendo e começam a se proteger. Quem quebrou, quebrou. Quem foi ejetado. Começa a fazer a capitulação, né? Capitular. E aí, mas assim, eu operei pouco nesse período. E qual foi o período que mais te marcou negativamente, primeiro? Dentro do seu modo de operar. Eu acho que um período já Eu vou tinha. fazer dos 2, negativo e depois positivo. Eu já tinha passado do ponto que eu já tinha sistemas lucrativos, que eu já tinha consistência, mas eu ainda cometia uma vez ou outra algum comportamento tóxico de sair das regras, de tentar operar mais solto, e aí, em vez de eu soltar a técnica, simplesmente falar assim, não, eu vou operar com uma técnica mais aberta, numa leitura, mas vou respeitar meu plano e meus limites. Eu soltava tudo, eu não sabia, eu percebi que eu ainda precisava, mesmo já lucrando, entender aonde era o limite da regra, até onde a regra podia ser flexibilizada, até onde não. Então foi, eu acho que ali 18, talvez. Um ano onde eu tive 2, 3 dias péssimos que me levou metade do resultado do ano. Só nos 2, 3 dias, entendeu? O resultado do ano ainda foi bom, mas eu poderia ter sido muito melhor, né? Aí 19 diminuiu, né? Aí 2020, acho que tive um dia ruim só. E depois, daí para frente, eu comecei a não fazer mais. Eu não lembro. Eu lembro, foi na BMAX. Foi nessas pressões de altas e baixas que eu tinha, que eu me colocava na cabeça com alunos, que eu tive um dia onde, sei lá, eu perdi o dobro do meu limite diário, que para mim já era uma baita indisciplina, né? Mas isso foi diminuindo quando eu também entendi que não era tudo ou nada, que você sabe, você vai entendendo com a própria experiência até onde é o seu limite, que o seu limite é diferente do limite dos outros. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tenta imitar os outros. A gente não tem que. Eu não acho que tem que imitar os outros. A gente tem que conhecer bem a natureza do mercado, a natureza das técnicas e fazer um autoconhecimento. O que eu aguento? O que eu não aguento? O que para mim é confortável? O que para mim é desconfortável? Colocar à prova cada uma dessas coisas e vendo. Isso aqui é mais confortável para mim, mas pô, não está dando dinheiro nenhum. Vou precisar ter um pouquinho mais de desconforto. Mas para que lado que eu vou nesse desconforto? Então, essa jornada de autoconhecimento, ela vem muito depois de você começar a lucrar. Eu acredito. Entendi. E o dia positivo? Ou No período positivo? período positivo, eu acho que os últimos 7, 8 meses, que apesar de eu ter operado muito mecanicamente, foi um período super turbulento de mudanças na minha vida em várias áreas, nos negócios, onde eu moro e tudo mais, que eu operei mecanicamente dioturnamente e tive um resultado muito bom mesmo com todos os desafios que a vida me colocou em outras disciplinas, em outras áreas da vida, que eu consegui operar e rentabilizar bem, né? Tanto é que nas criptos, por exemplo, os últimos, sei lá, agora tá no maio, os últimos mês e pouquinho, veio um drawdown danado, porque as criptos deixaram de andar, e eu tive a presença de espírito de me entender e entender assim, cara, eu tô no drawdown, sei que é o mercado, e o que eu vou fazer? Eu continuo atuando dessa mesma maneira, ou eu uso outras ferramentas para esse mercado e tudo mais, que é um comportamento completamente diferente de outros tempos, muitos anos atrás, que eu teria num drawdown.
né? Eu teria muitas vezes um comportamento mais reativo e eu sei aonde dá um comportamento reativo. Então, se eu puxo na memória hoje das minhas próprias experiências, eu sei o que é seguir as minhas próprias regras e ter disciplina e passar por períodos ruins e saber que vão acabar, versus ter momentos reativos e tudo mais. Então, esses últimos meses, aí 8, 10 meses, foi uma prova para mim de que eu já venci certas disciplinas. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei o que eu tenho que saber. Ficou esquisito, mas assim, aquilo que são disciplinas importantes, eu já sei que eu sei. Eu não posso mais me enganar. Eu não tenho mais para ninguém para falar assim, ai, eu não sabia que tinha que ser assim. Puxa vida, que erro. Sabe quando já passa da fase, você fala assim, cara, você não tem mais o que falar em relação a isso. O que mais que você não entendeu da dinâmica do mercado? Então, eu não tenho mais desculpa. E quando você passa a não ter mais desculpa, você tem que agir como um profissional. E, cara, todo profissional passa por épocas excelentes. Todo profissional passa por épocas de drawdown. E quem é bom mesmo no longo prazo vai passar por essas altas e baixas, cara, numa linha. Você tira a regressão linear, você vai ver uma curva para cima. E é isso. Uma ascendente, né? É um ascendente. É uma ascendente de épocas boas e ruins, sendo que as boas são melhores que as ruins, por isso que é ascendente. E é isso. Perfeito. Muito bom. E dentro das coisas que você faz, estuda dentro do mercado, eu sei que você passou de um trader que operava mecanicamente só e agora você está indo muito para a parte quant da coisa, né? Como que foi essa migração para você? Ou melhor, nem a migração, essa adição, né? Que não foi uma adição do nada. Meu comecinho em 2014 foi sistêmico, foi trades automatizados. Hoje eu tive uma pergunta no meu projeto justamente dessa, de um dos membros do time lá, me perguntou, pô, será que eu estou pronto para aprender a ser um quant, a ser um trader automatizado? Eu falei, eu acho que não, porque quando eu comecei em 2014, até 14, 15, a testar sistemas automatizados, eu não sabia nem fazer design de sistemas operacionais, ou seja, eu não tinha a ideia base para começar a construir sistema, porque eu não entendia a dinâmica de mercado. Eu vou dar um exemplo. Vou fazer um sistema para operar as ações americanas FANG. Vou fazer uma carteira de FANG de estratégias de trading. Eu escolho operar mais comprado ou mais vendido? Eu sei a resposta. Eu sei a resposta. Eu posso ficar long only. E quando tiver mercado embaixo, eu não faço nada, fico em dólar. Porque eu entendo da dinâmica do mercado para tomar esse primeiro direcionamento naturalmente. Quem não entende, não. Vai pôr cruzamento de média, vai querer fazer trade vendido com banda de Bollinger em ação no diário. Não tem como dar certo. Entendeu? Então, essa é uma. Eu acredito que ser um bom analista técnico, se você quer ter estratégias automatizadas, é pré-requisito. Que também é pré-requisito para ser um trader mecânico. O trader mecânico, eu quero dizer, é o trader que clica, é o trader que ele mesmo compra e vende. Você tem o trader mecânico discricionário, você tem o trader mecânico sistêmico. O trader mecânico sistêmico é aquele que tem regras muito claras e ele executa aquelas regras muito claras, como eu já fui uma fase. Eu evoluí para um trader mecânico discricionário, que fazia leitura e tomava decisões discricionárias mecanicamente. Eu voltei nos últimos tempos, último ano, a estudar a parte automática, a parte quant, especialmente consumindo conteúdo de pessoas que eu conheci, como o Igor, por exemplo, da Data in Quant, que ele trouxe um conteúdo que é de caras muito bons, inclusive tem aqui alguns livros, que eu até tinha esses livros, mas eu sempre tive um descontrole em comprar livro. Eu achava interessante o livro, eu comprava e colocava no meu Kindle. E aí eu fiz um desafio de colocar só comprar o livro físico depois que eu lesse. Eu tenho alguns aqui que eu não cumpri a regra, mas eu tinha alguns livros da parte de algo trade, de quant, que eu não tinha lido ali em 2016, 2017, passou batido. E aí eu desisti dessa área, fui para a área mecânica, a área de clicar mesmo, e voltei há um ano atrás a reestudar. Tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas que me apresentaram esse conteúdo, e de voltar a estudar, eu comecei a voltar a construir. Então, eu hoje divido muito meu tempo. Eu divido muito mais meu tempo hoje em... Eu clico, mas muitas vezes eu estou ali mais focado em construir essas estratégias, porque uma disciplina que me faltava era avaliar se a estratégia ela para de pé no longo prazo ou não. É uma coisa muito difícil.
É uma coisa que exige aí é uma ciência mesmo, é uma ciência, é um protocolo que você tem que seguir de validação e avaliação para entender se aquilo para de pé estatisticamente. Então, eu não tinha isso, eu simplesmente clicava no MetaTrader, que tem os testadores dele, só que aquele testador é super overfitado, porque ele vai te dar os modelos que funcionaram melhor, mas que não tem relevância estatística para o futuro, porque simplesmente não tem. Então você tem que seguir todo um modelo de avaliação, você tem que ter boas práticas, e foi isso que eu fui aprendendo. O que hoje me dá chance, por exemplo, de ter produtos aí, estratégias que as pessoas podem me seguir, inclusive vai ter lançamento importante em maio aí, de ferramentas, mais que uma que eu faço parte ali, que vão poder, que as pessoas vão poder copiar e montar estratégias. Cara, isso para mim é muito interessante, é uma maneira que eu posso rentabilizar mais, fazer mais grana. É uma maneira que as pessoas que ou ainda não chegaram lá, ainda tem uma jornada para estudar, ou não tem interesse, pô, eu gosto do trade, eu tenho tanto amigo meu hoje aqui que se interessa pelo assunto trading, acha super interessante. Tudo mais. Você mesmo já viveu anos como trader, mas você sabe que é o lugar que você gosta de investir, é onde você decide gastar seus neurônios, e eu decido gastar os meus no trade. Então, eu prefiro muito mais. Eu entendo dos fundamentos de investir, de avaliar empresas, de conceitos de desconto, de preço, de valor intrínseco. Eu entendo todos esses conceitos de montagem de portfólio e tal, mas eu prefiro deixar eu prefiro conversar com você, que é um cara dedicado a isso, e colocar meu dinheiro na tua mão, e você faz. E eu só faço boas perguntas, porque eu sei fazer as boas perguntas, eu sei ciclo de mercado. Então, quando tiver em drawdown, eu não vou te encher o saco no WhatsApp pô, o que tá acontecendo? Eu sei, e tudo mais. Mas, assim, ser um especialista, para mim, só ganha dinheiro no mercado quem é especialista. Generalista não ganha. Generalista vira gerente de banco. Então, assim, exatamente isso. Então, eu sou especialista no trading, que nem você é especialista nos investimentos, mas você conhece tudo de trade, eu te explicar minha técnica, minhas coisas, você vai entender. Entendeu? Mas o entender para se especializar... Mas para fazer é skin melhor para mim eu deixar o dinheiro na sua mão e você fazer. E isso que é legal do mercado, não ser monocromático ali, não ser binário, ou é trading ou é zero, ou é sei lá o que, ou é zero, é você... Perfeito. Você, entendeu? Poder ter um pouquinho poder se desenvolver em várias só. Melhor, deixar o seu dinheiro se rentabilizar em várias áreas. Por isso que saber avaliar as coisas é pré-requisito para qualquer ser humano. Eu acho que qualquer ser humaninho, terráqueos e extraterrestres, deveriam saber avaliar teses de investimento, teses de trading. Trading é opcional, mas teses de investimento obrigatoriamente, para saber quando escolhe uma coisa, saber o que está escolhendo, saber se tem dado suficiente ali que dá para a pessoa confiança do que ela faz, do que ela vai fazer, para ela não ficar com o pé trocado. As pessoas têm que deixar de ter pé trocado. Isso, se a pessoa não tiver mais pé trocado, já, assim, cara, se você souber, se você tiver um time melhor, a gente sabe que é difícil ter time, mas, não sei ter time. Então, cara, faz um $1 average, faz aporte mensal. Não põe, mesmo que você tenha uma puta bolada, deixa na renda fixa, divide em 12, 24 pedaços, vai fazendo, e faça pro resto da vida. Se escolher minimamente bem, né, as coisas, se você não sabe escolher, vai pro BOVA, vai pro um fundo de índice. E, cara, é isso. E aí, fundo de índice não, eu quero vencer o benchmark. Opa, aumentou o desafio. Agora você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas não precisa ser você. A pessoa precisa ter o conhecimento para saber avaliar se aquilo que você faz, aquilo que você fala, se a sua tese faz sentido. Porque aí, fazendo sentido, qual que é o fundo que você tem, que produto que você tem que eu possa acessar para você fazer isso por mim? Eu só vou fazer boas perguntas para você. Então, o meu foco hoje é isso. O meu foco é criar soluções onde, tirando o meu time que eu ensino e tudo mais, que é time de desbravadores que querem ser traders e fazer o que eu faço, que sabem o preço disso, que vai anos e vai tudo mais, eu quero ter soluções para pessoas como o meu amigo Renato aqui, como o meu vizinho, como o meu primo, que entende da teoria ali, entende do conceito de comprar e vender e de tudo mais, e da dinâmica, mas que não quer investir esse tempo todo, entendeu? Então, é um pouco disso, Boa. E quem quer te achar, Garufia? Por onde que consegue? Quem quer me achar? Quem quer me achar? Quero achar o Garuf, seguir o Garuf, participar das iniciativas dele, copiar ele,
ou aprender com O ele. povo da produção aqui, quem é? Aquele tal de JP? Quem que cuida da produção aqui? É ele mesmo, é ele mesmo. Ele tá Tem que falar pra ele fofinho que ali, ó. em arte, ele pode pôr o banner com o nosso nome, tá? Pra quem não sabe meu nome, é só ele apertar lá banner, que apareceria o meu nome, tá? Inclusive a manchete embaixo com o meu Instagram, mas tudo bem. O JP, ele ainda é iniciante na área. É nada, o JP é burro velho. Pra Velho. pra você, pra você me encontrar, acho que a melhor maneira é ir no Instagram, né? É ir no Instagram, tá? É arroba Eduardo underline, grande erro, mas isso aconteceu lá atrás, no começo do Instagram, Eduardo underline Garufi. Ah, mas por que você fez com underline, né? Se você for perguntar para qualquer cara de marketing aí, o cara fala, grande erro se colocar caracteres especiais no seu nome de rede social. Porque eu sempre tive toque com certas coisas, e ver meu nome grudado era um grande toque. Então, olha lá, inclusive o próprio Apple já confirma que era um grande toque. Já deu o toque ali, já deu o toquezinho Então dele. eu já coloquei o underline, me acompanha, tem bastante conteúdo de trading, te falo de trading desde o basicão, até coisas um pouco mais sofisticadas, e tamo junto. Agradecer bastante a Active, que está sempre, porra, dando um apoio super legal pro projeto. Aliás, eu tenho às segundas-feiras, 18h45, eu tenho bate-boleta, aqui no Activerso também, com transmissão simultânea no canal do Segredos de Mercado. Nessa segunda que vem, aliás, eu acho que você vai participar. Se o Kaique não tiver aí, o Kaique Vou tá aí? participar. O Vou Kaique tá aí participar. com você? Então avisa ele que você vai participar, tá? Não, ele Porque, eu já iria participar, já tava no. porque eu acho que a gente pode fazer um juntão lá. A gente vai fazer Perfeito. um juntado. Fazer um juntado. O Aliás, o mexido, o próprio Kaique podia mexido. participar. Fala para ele que ele mesmo pode participar, afinal de contas ele é trader. Tá? Tá bom. Então é isso. E você também porque quem No cumpre final bem das contas, a gente tá ganhando comercializa. dinheiro no mercado. Tipo, assim, cara, é assim, Eu compro barato pra vender caro. É a isso. mesma coisa. No fim, você faz trading para ser investidor. Porque para mim, o Aham. cara que é um investidor que quer. Pô, o cara participa das reuniões de acionista, ele quer entrar na empresa, ele ama a empresa, ele beija a empresa, ele tá com a empresa nos bons e nos maus momentos, beleza, ele se sente como dono. Caso contrário, tá todo mundo usando teses diferentes, com prazos operacionais diferentes e comprando e vendendo, comprando barato e vendendo caro. Perfeito. Então, no fim, todo mundo tem um pedaço da disciplina de trader dentro de si, com diferentes Total. maneiras de fazer. É isso. É exatamente isso aí. Agradeço demais a participação aqui, Garufão. É nóis. Prazer receber você aqui no Visão de Investidores, programa que eu tento falar um pouco sobre macro, falo sobre empresas, notícias, como isso impacta as carteiras. E no final, quando eu posso, eu fecho com uma entrevista 100% chave de ouro aí, que foi a com você hoje. Vamos que Então, vamos. muito Obrigado, obrigado Jean. pela Obrigado a todos, participação. viu? Obrigado. Sigam lá o Garufi, acompanhe o conteúdo dele, vale muito a pena. O cara manja muito de trading. Se você não for trader, tem soluções lá para vocês também, para você ter a rentabilidade do Garufi na sua carteira, no seu capital para trading. Então vale muito a pena seguir ele. E então sigam lá Eduardo Underline Garufi. E Isso. sigam também jean.a.nascimento. Se você gosta de investimentos, quer aprender a investir melhor, quer rentabilizar acima da média, utilizando pouco tempo por mês para você se aposentar jovem, rico com dinheiro, construir patrimônio de verdade também. Então a gente está sempre junto, trazendo conteúdo de qualidade. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Tchau, tchau.